Olá, agradecido mais uma vez a Deus nosso Pai e à espiritualidade de luz pela oportunidade de estarmos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo na tentativa de sermos uma identidade cada vez melhores, não é isso? Cada um de nós nesse esforço, nessa boa vontade de estarmos estudando o Evangelho, tentando compreender as mensagens de Jesus, vamos batalhando pela nossa melhora interior. E é isso que nós estamos fazendo aqui, encarnados no planeta Terra, em mais uma oportunidade. Bom, nós estamos dando continuidade ao capítulo número 5 do Evangelho, intitulado Bem-aventurados os aflitos. O que quer dizer bem-aventurados? A gente já vem conversando, já algumas semanas sobre isso. Que tal se a gente substituísse esse título para maior compreensão, Bem-aventurados os aflitos, dizermos felizes os que sofrem com resignação. Melhorou assim? Então, felizes de todos nós que já aprendemos a sofrer com resignação. Mas o aprendizado e o trabalho é árduo, não é isso? Não é uma coisa difícil de se fazer, mas é algo muito trabalhoso. Então é nisso que a gente precisa investir. Então esse capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, tão felizes todos aqueles que sofrem com resignação. Muitos dizem assim, a gente às vezes ouve, não sei se vocês já ouviram em alguma oportunidade dizer que o espírita gosta de sofrer. Bom, o espírita não gosta de sofrer. Quem é que gosta de sofrer? Nenhum de nós, não é verdade? Nenhum de nós almeja uma vida só de sofrimento, de tristeza, de mágoas. Não gosta de sofrer. O que acontece é que nós, estudantes da doutrina espírita, nós já temos uma compreensão melhor de tudo aquilo que se processa. E é sobre isso que a gente vai conversar aqui também hoje, como a gente já vem conversando. Então, se sofrermos com fé e amor, com resignação, com esperança, estaremos de fato saudando as nossas pendências. A gente já entendeu que nós estamos encarnados aqui hoje, em 2022, no Brasil, no estado do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, ou onde vocês estiverem também, da onde vocês estiverem nos vendo e ouvindo, não é por acaso. Foi uma oportunidade benfazeja vinda do alto, vinda do nosso Pai, para que a gente possa, a cada vez que a gente vem aqui, a gente vai reduzindo, diminuindo essas nossas pendências. Então, nós somos mais felizes do que podemos imaginar. Nós temos muitas dificuldades, a gente sabe disso, Temos muitas dificuldades estando encarnados aqui, mas temos alegrias na Terra, apesar de a verdadeira felicidade ainda não ser deste mundo. Já pararam, pessoal, para contemplar pela manhã, o dia seja ele de sol ou seja nublado, mas repararmos a beleza que é a natureza, o céu, as árvores, o canto dos pássaros. Já paramos para observar isso? Já paramos para observar a beleza de cada individualidade, se nós não moramos sozinhos, já moramos com nossa família, com nossos pais, ou com nossos cônjuges, nossos filhos, ou nossos tios, qualquer um familiar. A gente já reparou na beleza de cada individualidade, como cada ser é, com seus altos e baixos mesmos, porque nós nós apontamos muito a falha do outro, mas muitas das vezes nós nos privamos de perceber quem é aquele outro, E cada um de nós, apesar dos nossos altos e baixos, nós trazemos beleza, nós trazemos riqueza. Já pararam para observar isso? Então temos muitos momentos de felicidade, aqueles que já contemplam o pôr do sol, aqueles que gostam de olhar o luar. Olha quanta coisa bela nós temos ao nosso redor, quanta coisa acontece ao nosso redor, e muitas das vezes a gente tão retido em problemas, tão retidos na materialidade, nem percebemos tudo isso que está ao nosso redor, e isso a gente sabe que o mundo ainda não é um mundo feliz. Mais uma vez lembro, por que o nosso mundo, o planeta Terra, não é um planeta feliz? Porque depende de todos nós. Depende de nós. Se nós acelerarmos esse nosso processo de evangelização e da compreensão
da mensagem de Jesus e aplicarmos no dia a dia, isso é ação, a nossa nova ação, aí sim, nós veremos aqui a Terra realmente, que é um planeta que já está em transição, mas essa transição poderia já estar concluída, aí nós veremos de fato, conheceremos aqui a verdadeira felicidade. A gente vai chegar lá, sem dúvidas, mas o processo poderia ser até muito mais rápido, né? Lembramos também que aqui não há vítimas ou inocentes. No planeta Terra não há vítimas ou inocentes aqui encarnados ou no seu orbe. Todos nós estamos nesse planeta, né, que a gente vê com doenças, com guerras, com inimizades, com incompreensão. Tudo isso é o quê? Compatível com aquilo que nós ainda somos. Como eu disse agora há pouco, mas a gente pode investir, pode batalhar para sermos melhores e transformarmos esse planeta de forma melhor. Então aqui não há vítimas ou inocentes. Sintonizados com Jesus, nós angariamos forças e coragem. Gente, eu estou falando tudo isso aqui, que é tudo isso que a gente já viu até aqui, nesse capítulo 5, sobre os bem-aventurados, os aflitos. Então, quando a gente está sintonizado com Jesus, lembra da passagem do jugo leve? Com Jesus, o jugo é leve. A gente passa a se libertar, de reter nosso pensamento nas dores físicas, no que é material, e ter uma compreensão daquilo que a gente está passando. Aquilo ali, tudo tem uma motivação. E a gente vai compreendendo quando a gente vai se sintonizando com Jesus, com sua mensagem e com esse evangelho bendito. A gente vai compreendendo também que tudo aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Então, tira essa ideia, meu Deus, por que é que eu estou sofrendo? Por que isso está acontecendo comigo ou com a minha família? A gente passa a ter uma compreensão melhorada quando a gente estuda o evangelho do que isso significa. Tudo através do influxo das nossas ações e dos nossos pensamentos. Às vezes a gente não age, é bom a gente lembrar, mas a gente pensa. E o que a gente pensa? Nós vimos que há causas atuais e anteriores das nossas aflições. Então, se a gente está num planeta em que tem doenças, em que há vírus, em que há guerras, olha lá. As causas disso, tudo que a gente vivencia aqui, as nossas aflições mais íntimas também, tudo tem uma justificativa lá, as causas são atuais ou anteriores. A gente precisa parar e fazer um balanço diário, quando a gente vai dormir, sobre como foi o nosso dia, de que forma eu agi. Então, é de suma importância que façamos esse balanço ao término do dia, como Santo Agostinho já nos indicou, para que a gente vá e entenda onde a gente acertou, onde a gente incorreu. Eu fui justo com as pessoas que me cercam, ou comigo mesmo. Eu perdi a oportunidade de fazer a caridade. Eu agi com humildade diante das situações que se desdobraram diante de mim. Muita gente às vezes se queixa, né, que é uma pessoa solitária, mas às vezes não admite que é uma pessoa de difícil trato. E isso, quando a gente faz esse determinado balanço, a gente consegue se corrigir. A gente precisa, nesses balanços, não se colocar para baixo, mas proporcionar para nós um mecanismo, um entendimento de que nós precisamos mexer no nosso interior, de que não só o outro é que erra, nós também erramos. O fato, a gente às vezes gasta muita energia apontando o dedo para o outro, o dedo em riste, o tempo todo apontando, mas a gente não se volta para nós. Poxa, será então que todos no mundo têm defeitos e eu não tenho? Sou alguém exclusivo? Sou um espírito que veio enviado especialmente para encarnar na Terra? Então a gente, com esse entendimento, vai melhorando o fluxo da vida, né? O dia a dia com o outro. Então é nisso também a gente precisa, né, se ater, né? Também lembramos aí que nós esquecemos do passado de forma misericordiosa. Imaginem vocês se nós lembrássemos tudo aquilo que nós fizemos nas vidas anteriores. Bom,
se fosse só coisas boas, né, porque nós somos um saldo, né, de altos e baixos, de coisas boas que nós já fizemos e também de outras bem negativas, né, que nós agimos. Então, se a gente lembrasse disso tudo, e quando a gente percebesse que a gente às vezes pega no colo um filho amado, e aquele lá foi o nosso algoz em vidas anteriores, ou nós fomos os algozes dele, né? Imaginem isso. Ia ficar inviável. Aquelas pessoas que a gente ama, os amigos que a gente considera, são aquelas pessoas que nós fizemos mal no passado, ou eles nos fizeram também. Isso ia inviabilizar essa relação, esse entendimento de uns com os outros. Então, a gente vai percebendo que o esquecimento do passado ele é misericordioso. Muita gente eu queria saber o que eu fui na encarnação anterior. Não queiram saber. Não queiram saber. Pouco importa. O que passou, passou. O que importa agora é nós investirmos no presente e no futuro. Às vezes a nossa consciência grita, muitos de nós têm lampejos daquilo que nós fomos lá atrás, é justamente para nos auxiliar nessa caminhada rumo à luz em frente. Então a gente percebe aí também isso aí. Vamos entendendo que precisamos investir em nossa reforma interior. A gente em doutrina espírita ouve a toda hora e a todo instante sobre a reforma íntima. A reforma íntima a gente lê, a gente ouve, mas é trabalho para nós, é o arregaçar mangas que nós precisamos empreender em nós. Vamos olhar para nós através desses balanços e compreender onde precisamos mexer em nós. Então, meus irmãos, faz-se necessário esse nosso exercício de calma e resignação diante de tudo, para com tudo que se desdobra diante de nós, para todas as situações da vida. É necessário que a gente faça esse exercício. Temos calma. Muitas das vezes a falta de calma nos faz colocar os pés pelas mãos, como a gente diz no popular. A gente se precipita e daqui a pouco a gente se infelicita. Então a gente preste atenção nisso. E todo aquele que estuda o Evangelho e já começa a compreender as mensagens de Jesus, lembradas pela espiritualidade de luz, tem a noção de que Deus é um Pai justo e bom. Não é um Pai que pune ou que castiga. Então Deus não castiga ninguém. A gente vai entendendo o amor que Ele tem por nós e as oportunidades que Ele nos proporciona a todo instante. Mas esse é um aprendizado paulatino, né? A gente vai entendendo. Às vezes a gente está tendo esse aprendizado agora, ou a gente já teve esse aprendizado lá nas vidas anteriores e a gente está aqui agora passando por essas vicissitudes, pelos altos e baixos, mas com uma compreensão um pouco melhor. Vocês observaram que cada pessoa passa pelas situações de forma diversa. Às vezes a gente encontra pessoas com carências materiais graves, passam fome, e tudo são pessoas altamente felizes. Né? Quando você chega lá no recinto daquela pessoa, no lar humilde onde ela habita, ela te recebe com felicidade, com alegria, porque ela já compreendeu que é mais do que o material. Mas nem todo mundo ainda está em condições de passar por situações assim. Mas esse aprendizado é paulatino, a gente precisa começar, é de hoje, né? A outra compreensão de que todas as provas e expiações que sofremos são de nossa necessidade. São reflexos de atitudes de lá de trás, ou das atitudes agora do presente. Então a gente precisa ter essa compreensão. Percepção, mais uma vez, olha, parece até redundância, né? Percepção de que somos espíritos felizes por toda a oportunidade que Deus, nosso Pai, nos dá sempre. Nós imploramos para estarmos encarnados aqui, agora, em 2022, no Brasil, ou em qualquer parte do mundo onde nos encontremos, agora estudando em conjunto, nesse aprendizado em conjunto que estamos fazendo aqui agora brevemente, né? Mas somos espíritos, na verdade, felizes, apesar dos pesares. Pois temos oportunidade, temos um Pai bendito, um Pai amoroso, que está aí nos proporcionando essa oportunidade. Foi,
e imploramos muito para estarmos aqui nessa vaguinha aqui de espíritos encarnados. E estando aqui, a gente vai colocar tudo a perder? Não, né? Vamos tentar aproveitar melhor essas oportunidades. Então foi justamente quando eu digo que todo aquele que estuda o Evangelho já começa a compreender as mensagens de Jesus lembradas pela espiritualidade. O contrário disso é que promove o drama que nós estamos estudando hoje, no capítulo 5, dos itens 14 a 17. O suicídio e a loucura. Dias de tristeza, desventuras, decepções, vergonha, sempre existirão, não é? A gente fala de decepções, mas quantas que as pessoas nos decepcionam, mas quantas vezes nós também já decepcionamos as pessoas? Não é verdade? Vergonha. A gente fala que as pessoas fazem vergonha. E nós? Quantas vezes também já envergonhamos alguém ou nos auto-envergonhamos, né? Já nos envergonhamos. Então, existe tudo isso. Desventuras, decepções, dias de tristeza, mas há sempre um novo amanhecer. Há sempre um dia seguinte para que a gente possa fazer alguma coisa melhor do que ontem. Lembram quando eu falei daquelas reflexões no final do dia? Sempre gosto de lembrar isso, quando tem uma palavra, né, que Santo Agostinho nos indicou um grande exercício, e é através desse exercício de reflexões sobre o que nós fizemos e o que fomos naquele dia, é que vai nos pontuar. Mas então, dias de tristeza, dias de infelicidade, vão sempre aparecer. Vão sempre estar presentes no nosso cotidiano, ainda enquanto habitantes do planeta Terra. Mas nada como o amanhã. Então, essa falta de crença no amanhã, nesse amanhã físico que a gente conhece aqui no planeta terrestre, e no amanhã espiritual, é que muitas das vezes nos coloca para baixo, né? E lembrando sempre que tudo aquilo que nos acontece é fruto de nossas escolhas. Se não foram as escolhas do presente, com certeza foram as escolhas lá para trás do passado. Então faz-se necessária a coragem moral. Coragem moral é essa que nós vamos batalhar para tê-la, para enfrentar esses altos e baixos da vida, essas vicissitudes e essa problemática que envolve o planeta Terra, e em consequência disso, envolve a nós espíritos que estamos aqui, nesse momento encarnados. Como eu bem lembrei lá atrás, tudo isso que está aqui é compatível com nós, com aquilo que a gente ainda emana, com aquilo que a gente ainda é. Não há em nenhum momento castigo divino. O Evangelho também ainda nos lembra que aquele que não tem coragem de suportar as vicissitudes terrenas, e ele também ainda não compreendeu a beleza da justiça divina, fica vulnerável aos casos de loucura e ou suicídio. Quantos e quantos irmãos, não suportando a realidade de sua vida, de sua existência atual, cria mundos paralelos? Quantos e quantos fingem, como a gente vê no popular, fingem demência, fingem que não estão entendendo e vão construindo uma outra realidade. Olha em que processos estão se colocando, não é verdade? E processos esses que vêm a somatizar e, além do tratamento espiritual, devem imediatamente procurar um tratamento médico para resolverem aquilo tudo que sua mente as fez somatizar. Lembrando que somos espíritos ocupando um corpo de carne, o que nós precisamos fazer? Cuidar do espírito e cuidar do corpo. Cuidando do espírito, nós estamos conversando agora. E cuidando do corpo, como eu assinalei, procuremos as terapias, procuremos os tratamentos médicos. Mas a loucura que Kardec assinala nesses itens que estamos verificando hoje, não é orgânica, mas sim a espiritual, ou seja, as perturbações do próprio espírito e a sua falta de habilidade diante dos problemas e das situações da vida. Essa desorganização, esse desespero, acabam atraindo obsessores que agravam, né, esse estado de perturbação. Quando a gente está perturbado, não sabe como vai resolver, entra numa aflição,
nós sabemos que as causas dessas nossas problemáticas vêm das vidas anteriores e sabemos que somos um saldo de coisas positivas e negativas do passado, então vale lembrarmos que temos amigos e inimigos do passado. São justamente esses inimigos do passado, observando uma brecha moral nossa, uma falta de fé. O que eles vão fazer? Vão se aproveitar porque a gente baixou a guarda e vão nos obsidiar. O que acontece? Vão agravar. Se a gente já está desesperançoso, acha que não vai ter resolução dos nossos problemas, esses irmãos colaboram na potencialização dessa nossa visão turva, né? Então, assim, aquele que se encontra nessa situação de inconformismo ou se achando impossibilitado de enfrentar os seus problemas, aquele irmão que se vê sem saída, com uma visão embotada, porque acaba crendo que a sua situação, a sua dificuldade é maior do que de todo mundo, ou é maior do que se possa imaginar. A gente às vezes está vivendo um momento difícil, mas essa perturbação faz com que a individualidade se entenda com uma coisa, sofrendo alguma coisa muito mais grave do que está sofrendo. E aí essa pessoa vai classificar como uma situação insolúvel, como uma estrada com ponto final. Não haverá fim. Não haverá fim para o seu sofrimento. A individualidade nessa situação não consegue vislumbrar esse amanhã que nós já conversamos. Não consegue perceber que nada como um dia após o outro para as situações se resolverem. Se encontra, ao seu ver, num ponto final, num extremo. Então, o indivíduo, quando está assim, dessa forma, abriu sua guarda, vamos lembrar sempre que os casos de obsessão, eles só começam quando a gente dá brecha. Quando a gente dá brecha. Então, por isso que a gente vem conversando sobre a reforma interior, sobre a nossa evangelização, sobre a forma como nós lidamos com o nosso cotidiano, conosco mesmo, com as nossas falhas, com as nossas imperfeições, com tudo isso, com toda a problemática do mundo, para que não sejamos vulneráveis. Então, quando o indivíduo perde a sua razão, desequilibra o seu campo mental e não vê uma solução para os seus problemas, o que acontece? Esse indivíduo enlouquece. Então é isso, meus irmãos. Então, a fé na vida futura, a esperança, a crença em Deus, a percepção e a certeza que nenhum de nós encarna sozinho, que vem os anjos guardiões, temos espíritos protetores, temos muita ajuda, evita que a gente chegue a esse ponto, a esse enlouquecimento. Então, muitos, quando se veem nessa situação limite, pensam que tudo vai acabar com a morte do corpo físico. Se acabar com a existência atual, vão acabar os problemas. Lê do engano, não é verdade? Então, a espiritualidade sempre está nos lembrando que a vida continua. As experiências de quem participa das mesas mediúnicas, das reuniões, os relatos de irmãos que achavam que acabando com a morte do corpo físico se libertariam dos problemas, são de que eles simplesmente se agravaram. Lamentavelmente se agravaram. Acabar com o corpo físico não resolve os problemas. Pelo contrário, eles aumentam. Acabar com essa existência é uma falta grave, uma grande infração contra as leis de Deus. Então é importante nós lembrarmos que o desencarne não nos torna diferentes e também não desaparece com as nossas aflições. As aflições não são do corpo, mas do espírito. Para onde nós formos, nós levaremos a preservação da nossa mente e a morte, quer dizer, aquilo tudo que nós somos hoje
se viermos a desencarnar nesse momento, nós seremos exatamente aquilo que somos. Ninguém quando desencarna vira santo, ninguém quando desencarna vai viver no paraíso. Nós vamos para os lugares que são correlacionados a nós. Aquilo tudo que a gente pensa, aquilo tudo que a gente sofre, a gente continua sofrendo, a gente continua pensando, até que lá na erraticidade a gente vai ter o nosso momento de esclarecimento para que a gente pavimente a nossa caminhada de forma melhor, entendeu? Então a morte do corpo físico não altera o nosso ser. Cabe isso. Então o Espiritismo, como doutrina consoladora, está sempre nos educando quanto a isso, está sempre evidenciando para nós exatamente isso aí. É necessário nós termos ciência de que os problemas são oportunidades de aprendizado constante, na busca da nossa real felicidade, né? Como assinalou Jesus, como sempre assinala Jesus. A felicidade não é deste mundo, mas a felicidade pode ser conquistada por cada um de nós. Então, assim, a doutrina espírita, ela nos mostra que, infringindo as leis de Deus, né, nós iremos retardar e dificultar o nosso progresso espiritual que está em curso. A cada oportunidade de encarnação nossa é a oportunidade desse progresso espiritual. Então, vamos lembrar bem que quando a gente atenta contra a nossa existência, as dores são potencializadas. E os relatos dos irmãos que desencarnaram, né, em meio a esse grande desespero e atentaram contra si mesmos, né, porque esses relatos vêm na mesa mediúnica através da mediunidade, de psicografia, de psicofonia, e muitos desses relatos são utilizados em livros, né, a gente vê por aí. Isso, na verdade, nada mais, nada menos é do que misericórdia divina. É uma informação muito necessária para nós do que acontece no além-túmulo. Então, eu sempre digo, é de grande misericórdia divina. É Deus, mais uma vez, nos ajudando e nos amparando através desses relatos de infelicidade daqueles irmãos que atentaram contra si. A gente vai sabendo tudo aquilo que a gente não pode fazer, não é verdade? E em tudo aquilo que a gente precisa batalhar para a gente ter enfrentamento dos problemas do cotidiano. Então a gente já fica sabendo que são relatos de muito sofrimento daqueles irmãos que atentaram contra si. Então serve-nos de exemplo, de um grande exemplo. E vamos lembrar, amigos, que quanto mais resignados nós formos hoje, no presente, mais felizes nós seremos na vida futura. Eu vou dividir com vocês aqui uma página intitulada Basta Lembrar, que é através da psicografia do nosso irmão Francisco Cândido Xavier e a mensagem do nosso irmão Emmanuel, retirada lá do livro Material de Construção, da editora Ideal. E diz assim: se estás na fé cristã e esperas tão somente caminhos sem problemas, paz sem obrigações, dias de céu sempre azul, vantagens sem trabalho, conquistas sem suor, direitos sem deveres, e apoio sem serviço, e vida sem provações, lembra-te de Jesus. É para a gente pensar bastante nessa mensagem trazida pelo nosso irmão Emmanuel. E assim, meus amigos, sigamos em frente, sejamos felizes, diante dos tropeços, dos problemas que são causados por nós mesmos, que a gente siga em frente, sabendo que Deus está conosco, Jesus está conosco, e um amanhã muito lindo nos aguarda. Depende do nosso trabalho. Jesus está sempre conosco, mas nós estamos com Jesus? Grande abraço fraterno para vocês e até a próxima oportunidade.